Olá, alunos, tudo bem? Então, nós vamos iniciar aqui a nossa introdução aí às análises hematológicas, certo? Então, hoje a gente vai falar de tecido sanguíneo e das células do tecido sanguíneo. Ontem nós tivemos nossa aula prática, na semana que vem nós vamos finalizar a matéria. Então, vai sair essa aula de tecido sanguíneo, uma aula de hemograma completo, mas que eu pretendo colocar ela aí para vocês no final de semana. E aí vai sair uma aula de doenças do sistema, que vai ser que seria uma aula que seria para ser dada na próxima terça, mas com o andar das aulas práticas que eu vi ontem, acredito que a gente só vai conseguir fazer a prática mesmo. Então, a aula vai ficar como vídeo, certo? E aí, na outra semana, vai ser a semana da jornada, né, da nossa jornada acadêmica. Eu estarei aí na universidade, estarei também disponível, tá? Pode pedir pro Júnior o meu telefone, acho que a Leonarda também tem meu telefone. Eu vou soltar uma lista de exercícios, mais com caso clínico, né? E aí vocês podem fazer a lista e quando tiverem dúvidas, podem mandar foto no meu e-mail da resolução do exercício, eu corrijo e a gente vai trocando essas figurinhas, tá bom? Vai dar tudo certo para nossa prova na última semana do mês de novembro, ok? Então vamos começar aqui falando do tecido sanguíneo, né? A gente vê o tecido sanguíneo em várias matérias, a gente sabe que é ele que carrega as substâncias pelo corpo, né? A gente sabe que é ele que distribui fármacos, distribui energia através dos alimentos, né, dos microalimentos, e tudo que a gente absorve no gastrointestinal vai para ele também, o que a gente inala e se transfunde aí para dentro do tecido sanguíneo também dispara ao longo do corpo, então é ele que distribui tudo que entra de exógeno no nosso corpo, certo? Ele é considerado um tecido especial, de tecido conjuntivo, porque as células dele encontram-se separadas por uma grande quantidade de matriz extracelular, que chama-se plasma. Então as células estão ali difundidas, só que elas não estão presas em nenhuma rede, não estão juntas e sobrepostas, e sim estão difusas num tecido aí, numa grande matriz extracelular chamada plasma, certo? Uma característica muito importante do sangue é a constância da sua composição. A constância da composição dele, ou seja, a quantidade de células nesse tecido é sempre muito parecida, muito a mesma, segue um perfil, certo? E as propriedades físicas dele também. Assegura, sim, condições físicas para o funcionamento das células. Então, ele se mantém dessa forma para que todas as células possam ser, trabalhar aí de maneira correta. Então, ele sempre mantém essa homeostasia, né, dentro desse sistema sanguíneo. Então, ele é constantemente renovado, né, pela entrada e saída de substâncias que modificam discretamente sua composição. Então, sempre tem alguma coisa nova entrando e saindo de dentro desse tecido. E a constância dessa composição, né, ela tem uma faixa de variação estreita, né, é mantida pela rapidez com que as substâncias deixam e entram no sangue. Então, com a rapidez com que você troca do sangue para as células, para os tecidos, para os órgãos, e que o órgão secreta para o sangue para levar para algum outro lugar, certo? E quando existem substâncias em excesso ou em concentração muito abaixo do normal, respectivamente, o sangue ele tenta levar, né, enzimas, né, para poder compensar aí essas variações, certo? Então, o sangue aí, ele é periférico e constituído por 3 diferentes linhagens de células, né? Os glóbulos vermelhos, que estão aqui, ó, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso corpo, certo? E as plaquetas. As plaquetas são o que fazem com que quando há um extravasamento desse tecido do sangue, né, para os outros tecidos, ela vai lá e faz um curativo, né? Ela é responsável aí pelo curativo no sangue. Então, o sangue é constituído de 2 frações combinadas, sendo 55% para o plasma e 45% para as células, né?
A porção do plasma é constituído de 91,5% de água e o restante, né, são substâncias orgânicas e minerais que estão ali difundidas nesse plasma. E ele ainda é veículo, né, para as células e moléculas e íons, né. O restante desses 8% são formados por proteínas, sais e outros constituintes orgânicos em dissolução. Então, vamos lá. Aqui é o sangue, né? Então, nós temos plasma. O plasma, depois de uma centrifugação, certo? Forma plasma. Aqui, o plasma é constituído de plasma e plaquetas, né? Embaixo aqui, entre as células vermelhas e o plasma, tem uma fina camada de células brancas, certo? E em cima aqui, embaixo aqui, estão as hemácias. A centrifugação, ela separa por densidade, tá? Então, os mais pesados vão para baixo, os mais leves ficam para cima. Aqui é o sangue, na sua maneira constituída, onde está tudo misturado. E aqui depois da centrifugação, onde você está separado, certo? Então, o plasma é a porção fluida do sangue, não coagulado. Contém os fatores da coagulação, exceto aqueles que são removidos pelo anticoagulante, que você utiliza aí para coletar esse sangue, certo? É formado às custas da ingestão de água, de alimentos e da difusão e troca de líquidos entre os vários compartimentos do organismo. O soro é a porção líquida amarelada do sangue que resta após a coagulação. Então, a diferença entre soro e plasma é que o plasma ele é obtido após uma centrifugação. O soro não, é aquela coagulação natural que a gente faz aí, a gente tem até alguns tubos que tem um gelzinho que fazem essa separação, essa coagulação natural, certo? Não contém elementos celulares, nem na maioria dos fatores da coagulação, ou seja, no soro não contém plaquetas, ok? A plaqueta, ela coagula aqui e fica junto com as hemácias, então sobra somente a parte líquida mesmo do sangue. Então, a diferença entre soro e plasma é que plasma contém plaquetas, o soro não contém essas plaquetas, ok? Os leucócitos, então, são as células brancas, né, conhecido como glóbulos brancos. Eles desempenham um papel de defesa do organismo. Cada subtipo, né, desses daqui detém funções bastante específicas, distintas entre si. E, em conjunto, né, eles formam um sistema imunológico da pessoa. E as hemácias são células anucleadas, constituídas apenas pela membrana plasmática e citoplasma em formato bicôncavo, né? Pensem assim num prato, né? Formato de prato, mas o prato mais gordinho. Tem aquele afundamento assim no meio, certo? E sem organelas, cuja principal função é transportar oxigênio e dióxido de carbono. E as plaquetas, né, também conhecidas como trombócitos, são células responsáveis pelo processo da coagulação sanguínea, havendo a maior produção de plaquetas quando há sangramentos, certo? Então, essas células, elas são todas formadas num sistema chamado hematopoiese. Então, todas elas têm uma mesma origem, certo? Uma célula embrionária única, certo? Então, a hematopoiese é a formação de todas essas diferentes células aí do sangue. Ela abrange o estudo de todos os fenômenos relacionados com a origem, multiplicação, maturação das células primordiais ou precursoras das células sanguíneas a nível da medula óssea. Então, a hematopoiese em adultos normalmente acontece na medula óssea, tá? A hematopoiese se divide em 2 períodos embrionário e o pós-natal. Então, a hematopoiese do período embrionário ou fetal, né? É quando você ainda está lá no útero da sua mãe, certo? Então, inicia-se no primeiro mês de vida pré-natal, surgem as primeiras células fora do embrião, são os eretroblastos primitivos. Na 6ª semana, tem início a hematopoiese no fígado desse embrião, o principal órgão hematopoético nas etapas inicial e intermediária da vida fetal, certo? Então, quem que começa a produzir essas células por hematopoiese, né? Quem começa a produzir lá no pré-natal, quando você está dentro da placenta da sua mãe, lá dentro da barriga da sua mãe, é o seu fígado.
Então, na fase intermediária da vida fetal, né, o baço e os nodos linfáticos, né, desempenham um papel menor na hematopoiese, mas o fígado continua a dominar essa função, ou seja, no primeiro estágio ali da gravidez, quem faz né, essa função de células hematopoiéticas é somente o fígado. Depois, o baço e os nodos linfáticos começam aí a também trabalhar para fazer esse tecido sanguíneo, essas células do sangue, certo? Na segunda metade da vida fetal, a medula óssea começa a tornar-se cada vez mais importante na produção das células sanguíneas. E aí a gente tem a hematopoiese período pós-natal, ou seja, logo após o nascimento, cessa a hematopoiese no fígado, porque o fígado aí ele assume outras funções do metabolismo, certo? E o local, né, passa a ser a medula óssea, como um único local de produção de eritrócitos, granulócitos e plaquetas, né? As células tronco e as células progenitoras são mantidas na medula óssea, certo? Então aqui o osso ele começa a ter o centro dele ali vermelho, né? Significa que ele é um osso que faz hematopoiese, certo? Então, o que ele faz? É dentro do osso que fabrica-se as células precursoras que então darão origem a diferentes tipos de células. Ou as células vermelhas, ou as células brancas, ou as plaquetas, certo? Então, os linfócitos B, eles continuam a ser produzidos na medula e os órgãos linfóides secundários, como baço e linfonodos, fabricam os linfócitos T, certo? Então, a gente tem linfócito B, linfócito T, e eles são fabricados, aí, diferenciados em órgãos diferentes, tá? Existem evidências, né, que o timo também mantém essa função durante toda a vida, mesmo em indivíduos idosos que estão bastante hipotrofiados. Então, resumindo, nós temos dois tipos de órgãos que fabricam o tecido hematopoiético. Nós temos os órgãos linfóides primários, que é a medula e o timo, e os órgãos linfóides secundários, que é o linfonodo, o tecido linfóide e baço, certo? Principalmente linfonodo e baço secundário e principalmente medula no primário, ok? Então, aqui mais uma vez um esqueminha, que é uma célula sanguínea única que dá origem, então, ou a uma célula mieloide ou a uma célula linfóide. Se ele se diferenciar em célula linfóide, você vai formar o linfoblasto, que vai dar origem ou a linfócito B, linfócito T, ou linfócito que são células NK, tá? São células serial killer, né? Que são as células que não tem muita diferenciação aí, mas a gente sabe que elas trabalham matando células que são, por exemplo, cancerígenas e tal, né? Então, assim, você tem essas células aqui que são os nossas imunoglobulinas, né? Que são aquelas que a gente vai falar assim, eu tenho CD4, CD8, que são células aí de imunidade inata, né? Que adquirem uma imunidade, que você tem resposta imune através disso, que você toma vacina e são essas células que você ativa, certo? Então, esse daqui é a diferença. Você tem uma célula sanguínea única que vai dar origem a uma célula mãe linfóide, que dá origem ao linfoblasto, que dá origem ao linfócito B, ou ao linfócito T, ou ao linfócito não aí, NK, certo? Se ela se diferenciar, então, em célula mieloide, você vai dar origem aos glóbulos vermelhos, ou às plaquetas, ou aos mieloblastos, que darão origem aos eosinófilos, basófilos, neutrófilos, tá? Então, esses daqui são glóbulos brancos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, certo? E linfócito B, linfócito T. Então, esses aqui são os glóbulos brancos. As plaquetas são outro tipo de célula, que nem um resto celular, na verdade, dessa célula mãe aqui. E os glóbulos vermelhos, ok? Então, quem tem a mesma origem? Todos têm a mesma origem numa célula mãe sanguínea. Só que quando ela se diferencia, se ela se diferenciar em linfóide, vai dar origem aos linfócitos. Se ela se diferenciar em mieloide, ela dará origem aos granulócitos, plaquetas e glóbulos vermelhos, ok? Então, a medula óssea é praticamente todos os ossos da criança. Então, todos os ossos da criança, pintadinho de vermelho ali, ocorre
a hematopoiese na medula óssea de praticamente todos os órgãos da criança, tá? Enquanto que no adulto ocorre predominantemente no externo, que é o aqui próximo ao ombro aqui, aos ossos da bacia, certo? Costelas, nas vértebras principalmente, e em algumas raros assim, você tem ossos longos na cabeça desses ossos longos também, tá bom? Na extremidade celular desses ossos. A medula óssea, né, dos recém-nascidos é extremamente celular, com presença de raros adipócitos, como o progredir da idade. Então, o osso vai dando lugar a essa medula vermelha, a medula branca, que é gordura, certo? Então, vai dando lugar à gordura no osso. E isso vai acontecendo com todo o progredir da idade, certo? Então, o espaço medular é preenchido por essas células gordurosas e a celularidade decresce progressivamente, sendo o declínio mais acentuado após os 70. Então, aqui a gente tem a criança, certo? Que praticamente todos os órgãos do corpo dela fazem hematopoiese. Conforme você vai crescendo, esses órgãos vão sendo, esses ossos, né? Essa medula óssea vai sendo preenchida de gordura. E aí concentra-se na bacia, na vértebra, nas medulas, na costela, aqui no osso externo, certo? E quando você vai ficando idoso, continua então sendo preenchido por gordura, e aí você praticamente vai perdendo aí a tua capacidade, fica somente aqui localizado em cima, aqui no osso da bacia, na costela, em algumas vértebras superiores, certo? Então assim, vai perdendo bastante mesmo. Então, na criança, cerca de 90% a 100% produzindo. No adulto, de 18 a 60 anos, é 50% produzindo. E no idoso, é apenas 30% dos ossos estão produzindo. Ok? Então, em pacientes com osteoporose, né, mesmo em jovens, eles podem apresentar uma porcentagem de tecido hematopoético extremamente diminuída, mas não como consequência de você ter menos células hematopoéticas, e sim porque você tem mais espaço entre esses ossos, entendeu? E aí acaba que aumenta esses espaços e a densidade desse tecido ele diminui, ok? Então esse aqui é um osso normal e esse aqui é um osso com osteoporose, ok? Nos adultos, né, a medula óssea é o único local onde ocorre a hematopoiese. Em várias doenças, né, como anemias hemolíticas, medula óssea gordurosa, ela pode voltar a ser substituída por tecido hematopoético. Isso pode ocorrer em ossos longos. Então, assim, quando você tem anemia hemolítica, como a sua célula, você perde muita célula, o corpo tende a compensar, certo? E aí ela começa a fazer com que ossos longos que já não produziam mais produzam o tecido hematopoético. Mas tudo isso, né, tem um limite aí que você pode conseguir compensar, né? E também, em casos grandes, assim, o fígado e o baço começam a reassumir essa função hematopoética que você tinha lá quando era fetal, né? E aí, essas funções, então, quando o seu fígado e baço, né, ele começa a produzir, significa que é uma hematopoiese extramedular, certo? Aqui, novamente, né, mostrando uma célula tronco, né, que vai se diferenciar, então, aí, em células mieloides, que vai dar origem à plaqueta, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, monófilo, as hemácias, e se diferenciar em célula linfóide, vai dar origem a linfócito T e linfócito B. Aquilo que estou reforçando, porque é importante vocês saberem as origens, assim, geral das células, tá? Então, a presença do tecido hematopoético ativo fora da medula óssea é denominada metaplasia mieloide, ok? É uma doença chamada metaplasia mieloide, que pode ser um fenômeno compensatório, como no caso de uma anemia hemolítica, ou indicar uma proliferação primária, ou seja, neoplásico, doença, câncer, ok? Câncer de medula. Então, em crianças, a metaplasia mieloide compensatória, né, ela é mais comum. A criança entra ali numa função aí de anemia, então o fígado e o baço voltam a fazer esse tecido hematopoético funcionar, aí tentando compensar. Mas em adultos, normalmente, quando isso acontece,
fora da medula óssea é indicativa de processo neoplásico. Não é sempre, mas 90% dos casos é indicativo de neoplásico, tá? Então, se você tiver uma hematopoiese extracelular em criança, é mais comum. Normalmente, a gente está ali compensando uma anemia hemolítica, alguma coisa parecida com isso. Anemia hemolítica, não sei se todo mundo sabe o termo, é a anemia que ela lisa as hemácias, ela quebra as hemácias, certo? Então, você até produz, mas aí chega no momento que essas hemácias vão ser destruídas por algum motivo, tá? E então, se você tem essa anemia hemolítica, né, que destrói as hemácias, você produz elas e elas são destruídas. Então, quando você vai fazer contagem de hemácias, tem pouca hemácia lá no corpo, certo? Isso geralmente é indicativo de processo neoplásico, ok? Em adultos, em crianças é normal, mas não quer dizer que não seja indicativo de câncer em criança, tá? Mas em criança é mais comum. Os eritócitos, então, vamos falar de célula a célula, né? Os eritócitos, ou células vermelhas, né? São células pequenas, circulares, com forma aproximadamente de discos bicôncavos, né? Com 7,5 milímetros de diâmetro e não possuem núcleo, né? Então, o valor de referência para mulheres, né, é de 41 a 53 milhões, para homens de 45 a 61 milhões, para crianças de 39 a 53 milhões, e essas células circulam pelo sangue circulante, né? Óbvio, circulam pelo sangue, né? Durante o período aproximadamente de 120 dias antes que sejam destruídas, tá? Então, aqui tá as hemácias, você tem o oxigênio aqui captado nos pulmões, você tem hemoglobina dentro delas, a hemoglobina se liga ao oxigênio, leva até os tecidos e libera esse oxigênio lá, ok? Então, no interior das hemácias está presente uma proteína chamada hemoglobina, e a principal função da hemoglobina é o transporte de oxigênio e gás carbônico, né, permitindo troca gasosa necessária ao metabolismo. Então, o que acontece? O oxigênio ele entra nos pulmões aqui, se liga à hemoglobina. Essa hemoglobina é carregada, então, com oxigênio, vai para os tecidos. Lá ocorre o quê? Tem uma baixa concentração de oxigênio e uma alta concentração de CO2. Então, vai haver a troca, o oxigênio vai entrar para a célula e o CO2 vai entrar para dentro da hemácia, certo? Se ligar a essa hemoglobina. E aí, essa hemoglobina vai de volta pela circulação lá para os pulmões, vai soltar o gás, o CO2, e vai reabsorver o oxigênio, ok? Os eritrócitos, né, então possuem essa hemoglobina chamada aqui, denominada de hemoglobina, tá? Ela é pigmentada, formada de duas partes, uma porção que contém ferro, que é esse vermelhinho aqui, tá? E uma porção que contém a globulina, que é a proteína aqui enovelada, certo? A globina, ela consiste em 4 cadeias, então, polipeptídicas, né, cada uma das quais ligada a um grupo M. Então, 1, 2, 3, 4, cada uma ligada a um grupo M. Então, a gente tem 4 moléculas aí. E esse grupo M se liga ao ferro. Então, dentro dele tem um ferro, certo? Que consegue se combinar reversivelmente com uma molécula de oxigênio ou com uma molécula de gás carbônico, certo? Então, desta forma, a molécula de hemoglobina ela pode potencialmente associar-se a 4 moléculas de oxigênio, uma para cada ferro, né? Os leucócitos, ou glóbulos brancos, né, são células produzidas na medula óssea, responsáveis pelo sistema de defesa do organismo. Então, elas fazem a defesa por meio de fagocitose. Fagocitose está escrito errado aqui, vou arrumar depois. E essas células conseguem inativar os organismos, substâncias estranhas e também removem o resto dos tecidos feridos ou mortos, certo? Alguns atravessam a parede dos vasos, chamado de apoptose, e agem no tecido conjuntivo. Então, qual que é o valor de referência? Aqui, a gente está vendo o valor de referência total, quando você vai contar valor de leucócitos total. Aí, sim, você tem de 4.000 a 10.000 milímetros cúbicos, certo? Então, os leucócitos dão origem aos agranulócitos, que é o linfócito e o monócito, e dão origem aos granulócitos, que são os eosinófilos, basófilos e neutrófilos, ok? Então, eles são divididos, né, em agranulócitos, como eu tinha falado, chamado de mononucleares, os linfócitos, monócitos e plasmócitos, e em granulócitos, ou polimorfonucleares, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. O que
quer dizer mononucleares e polimorfonucleares? Mononucleares quer dizer que tem apenas um núcleo, certo? E polimorfonucleares significa que esse núcleo, ele, apesar de ser único, ele está segmentado, se subdividido, assim, ainda que ligado, mas ele é subdividido, ok? Embora, né, os leucócitos desempenhem o papel da defesa do organismo, cada subtipo leucocitário desse aqui detém uma função específica e distinta, certo? E que, no conjunto, ele forma um sistema imunológico. Então, apesar de todos os leucócitos, né, originarem de um mesmo precursor, que é o mieloblasto, né, na medula óssea, os intermediários, né, são diferentes em alguns casos, né, são diferentes e são influenciados por diferentes fatores de crescimento. Por isso que eles têm grânulos diferentes, né, e funções diferentes depois de finalizar a sua maturação, né. Então, é importante observar que em recém-nascidos e crianças existe entre os leucócitos um predomínio de células mononucleares, principalmente de linfócitos em relação a granulócitos, certo? E com a idade essa relação se inverte, então em adultos você tem o predomínio de polimorfonucleares, principalmente neutrófilos. Então vamos voltar aqui. Em crianças você tem um predomínio de linfócito e monócito, principalmente linfócito, tá? Em adulto, você tem um predomínio de granulócito, principalmente de neutrófilo, ok? Então, aqui tem uma tabelinha, né, que eu achei com referência, né? Então, o total aí de leucócitos, conforme, ó, adultos de 4.000 a 11.000, aí crianças até 10 anos, crianças de 1 ano, certo? E aqui, diferenciados, né, e as suas respectivas aí valores, né, de referência. Lembrando que plaquetas é para todo mundo igual, tá? De 1.500 a 400.000. Então, é para todo mundo igual de plaquetas. Então, vamos lá. Os linfócitos, né? São células de tamanho bem pequeno, podem ver aqui, regular e arredondadas, com um núcleo bem grande, muito pouco citoplasma, tá? Ela é basófila, ela é corada no azul arroxeado, com cromatina, sem núcleo evidente. E os linfócitos do tipo B, existem linfócitos do tipo B, linfócitos do tipo T e as células NK, tá? Então, os linfócitos, né, são células produzidas na medula óssea ou no timo, né, órgãos linfáticos primários, e depois vão para a corrente sanguínea, mas ainda são células virgens, ou seja, não receberam nenhuma estimulação de antígeno. Logo, a seguir, elas migram para os órgãos linfóides secundários, né, como os linfonodos e o baço, e aí elas se estabelecem em sítios específicos onde você tem a estimulação antígena, ou seja, onde está acontecendo algum tipo de resposta imune. O linfonodo, né, que é aqueles nódulos que incham assim no pescoço, por exemplo, é um órgão onde normalmente você tem aí um encontro, né, de um linfócito com o antígeno ali, e aí vai desenvolver a resposta imune, tá? E no baço também. Então, para os órgãos linfóides, depois, né, esse fenômeno migratório, ela pode acontecer também de não entrar em conflito ali, né, no linfonodo e no baço com alguma intercorrência, então ela fica migrando para os órgãos linfóides secundários, né, e essa migração para os órgãos linfóides secundários é chamada de ecotaxia. Então, para onde que eles vão? Então, dos linfonodos, através do sistema linfóide, né, ela pode ir para o baço, pode ir para o apêndice, pode ir para a medula óssea, né, pode ir para as placas de Peyer, que é um conjunto de linfonodos que tem ali perto do intestino delgado, tá? Então, assim, eles ficam circulando através dessa circulação linfóide, ok? Então, os linfócitos virgem, né, podem usar o sangue ou os canais linfáticos para trafegar entre diferentes tecidos linfóides secundários, né? O fenômeno é conhecido como recirculação. Por outro lado, os linfócitos ativados, né, por antígenos, ou seja, que conseguiram entrar em contato, ou linfócitos de memória, eles recirculam para atingir os sítios específicos extranoidais, né? Por exemplo, intestino, tá? Onde o antígeno está. E também é chamado de tecido linfóide terciário, que é aonde está acontecendo a resposta, esses linfócitos que já estão ativados vão para esses tecidos terciários, ok?
Então, dessa forma, os linfócitos T de memória tendem a se acumular em áreas associadas a epitélio, né? Como intestino, árvore respiratória, região inflamada na pele, ok? Então, vamos lá, resumindo. Os linfócitos, né, saem aqui da medula óssea, vão através dos canais linfóides ou pelo sangue até os órgãos secundários, né? Que é tipo apêndice, placas de Peyer, os linfonodos, né? Enfim, aí vai o baço também. Então, eles ficam circulando ali. Entrou em contato com o antígeno em um desses espaços, né? Eles vão para o intestino, para a árvore respiratória ou para regiões que estão inflamadas na pele, fazer a resposta imune, ok? Os plasmócitos, então, são originados, né, dos linfócitos B maduros. Normalmente eles circulam no sangue em pequenas quantidades, né, sendo encontrados primordialmente na medula óssea. Então aqui a gente tem, né, os linfócitos B já ativados, né, com seus receptores, e aí eles são ativados pelo antígeno. Então você tem receptor já, esse linfócito já teve um contato, ou por vacina, ou por qualquer outro meio aí, ou uma infecção anterior. E aí esse linfócito B encontra o antígeno aí no circulante novamente, ele começa a fazer uma clonagem deles, e aí ele libera células de memória para uma próxima reinfecção, ou ele vai virar plasmócito. O que esse plasmócito faz? Ele libera anticorpo no sangue para sensibilizar novas células de linfócito B que ainda não foram ativadas. E assim vai produzindo a resposta imune, ok? Então, eles são, né, encontrados primordialmente na medula óssea, nos linfonodos, no baço, né? E são responsáveis pela síntese das imunoglobulinas, que são os anticorpos, ok? Entretanto, sob a estimulação antigênica, eles aumentam tanto no sangue periférico quanto no linfonodo. Sim, se você está precisando aí de uma resposta imune, os plasmócitos vão migrar para onde estiver acontecendo aí uma ação para poder sensibilizar o máximo possível desses linfócitos que não foram ativados. Ou seja, então eles vão lá para o sangue periférico, né, ou vão para os linfonodos para poder conseguir encontrar esses linfócitos que não foram ativos ainda. Então, os plasmócitos, né, são células esféricas, ovoides, né, de citoplasma abundante, basófilo, azul escuro, de caráter granular, certo? Existe, né, vou arrumar aqui depois também, uma região perto do núcleo perinuclear aqui, vocês estão vendo esse branquinho, que é mais clara. Isso significa que é um complexo de Golgi, tá? A cromatina, ela é disposta em forma de carroça. Então, aqui você consegue ver a cromatina, que são esses roxinhos aqui, mais arredondados assim, em forma de bolinha aqui. Certo? Os monócitos e os macrófagos, né? Eles são também originados da medula óssea, obviamente, dessa mesma célula aí, mãe. E os monócitos imaturos são chamados de monoblastos. Ou seja, você tem um monócito, ele está imaturo, está na medula óssea. Quando ele passa em condição normal, ele passa para o sangue, ele amadurece e vira monócito. Ok? Então, monoblasto, em condições normais, que não de doença, você encontra na medula óssea. Os monócitos, eles já vão estar, então, no sangue, monócito, tá? E o monócito tem uma meia-vida aí de 4 a 5 horas. Eles migram, então, para diferentes tecidos, fazendo fagocitose, fagocitose de célula morta, células velhas, corpos estranhos. Quando ele chega nos tecidos, ele se diferencia em macrófago, ok? Então, o monócito está circulante aí, fazendo aí sua fagocitose. Quando ele entra para o tecido, ele se diferencia em macrófago, tá? Então, eles são células de citoplasma abundante, de coloração cinza ou azul claro, com granulação bem fina, em aspecto de poeira, dá uma aparência ao citoplasma assim, de vidro fosco, tá? Ele é comum encontrar ele em vacúolos citoplasmáticos, núcleo posicionado no centro da célula, e o nucleolo não é visível, ok? Aqui uma diferença entre o monócito e o macrófago, tá? Então, assim, a diferença é mesmo na coloração do núcleo, né? O núcleo do monócito um pouquinho mais avermelhado, do macrófago um pouquinho mais arroxeado, ok? Mas são células muito parecidas. O macrófago também costuma ser um pouquinho maior do que o monócito, tá? Porque ele tá fagocitando mais células ali, aumenta o citoplasma dele.
Vamos para os neutrófilos, então. Os neutrófilos, né, originam-se na medula óssea, sendo o precursor mais imaturo vinculado à linhagem mieloide, chamado mieloblasto. Então, eles vêm do mieloblasto. É caracterizado por um núcleo multilobulado e o citoplasma contendo grânulos, né, de glicogênio. Os mielócitos, né, até os metamielócitos, eles ficam retidos na medula. Então, do mieloblasto até o metamielócito, eles ficam tudo retido na medula óssea, em condições normais, tá? E o neutrófilo tipo bastonete e neutrófilo segmentado, ele encontra-se na circulação. Óbvio que você encontra muito mais segmentado do que em bastonete, tá? Aqui é a forma bastonete, tá vendo? Das células. E aqui é ele como segmentado. Então, divide aí em até 4 lóbulos aí, o neutrófilo. Então, os neutrófilos têm um papel crucial na defesa do organismo. Eles fagocitam e digerem micro-organismos. Quanto lá os macrófagos, né, eles preferencialmente digerem células mortas, fazem a limpeza do corpo. O neutrófilo tem uma preferência por micro-organismos, tá? Então, para isso, eles têm que primeiro receber a informação da existência de uma inflamação. Então, eles migram lá para o sítio. Essas informações, né, elas chegam através da ativação leucocitária desses macrófagos, né? Por secreção de fatores quimiostáticos, né? Que são secretados na parede dos vasos também. Então, esses fatores, né, eles... o neutrófilo, ele sofre ativação leucocitária. Então, acontece um sistema chamado de rolagem, onde ele se liga à parede do vaso. Essa ativação leucocitária faz com que esse neutrófilo, ele exprima... Deixa eu ver se eu expliquei aqui. Isso. O neutrófilo, ele exprima os receptores na sua parede, e aí ele vai conseguir começar a reconhecer seletina, P-seletina e E-seletina na parede do vaso. Isso vai fazer um sistema de rolagem até ele entrar. Então, ele vai ter uma ativação epitorial, ele vai conseguir passar pela parede desse vaso. E aí, quando ele passa, ele chega lá e faz o seu papel na injúria que está acontecendo, ok? Então, vamos lá. Uma vez no local de ficção, o neutrófilo, né, pode tanto fagocitar o micro-organismo ou liberar para o meio extracelular alguns agentes, né, grânulos de enzima antimicrobiana ou superóxido, né, que ajuda a fagocitar e eliminar o micro-organismo, né. O processo de maturação até o neutrófilo segmentado, né, de mieloide até o segmentado, ele dura em torno de 14 dias. Então, você demora 14 dias para fabricar neutrófilo, tá? E ele tem uma meia-vida de 7 a 8 horas. Então, é uma vida bastante curta, mas bem intensa, né? Então, os eosinófilos, eu acho que assim, quando vocês podem fazer aí a gente for fazer a nossa lâmina, a aula prática na próxima semana, os eosinófilos vocês vão ver que são assim, um dos mais fáceis da gente conseguir ver lá no sistema, no sangue, tá? Eles estão presentes, né, na medula óssea, originam-se da medula óssea, estão presentes no sangue, principalmente no sangue periférico. E tem uma função bastante importante, que é na mediação de processos inflamatórios associados à alergia. Quando você tem parasitas, né, como helmínticos, né, lombrigas principalmente, ativa muito a eosinofilia. E em certos distúrbios cutâneos, alérgicos e neoplásicos também você tem o eosinófilo alterado, tá? Então, o eosinófilo, eu acho que é mais fácil aí da gente conseguir identificar. Ele tem um citoplasma abundante, ele é rico em grânulos, né, em torno de 20 por célula, uns grânulos bem rosados mesmo. Ele tem um núcleo com cromatina densa, ele é bilobulado e a cor dele é avermelhada, tá? Com um núcleo bem roxo. Ele também o basófilo, então, ele se origina também da medula óssea, né? São caracterizados pela presença de glândulos citoplasmáticos na cor púrpura. Então, que enquanto o eosinófilo tem um grânulo ali na cor bem avermelhada, né? Mais rosa, assim, esse daqui tem grânulos, ó, vocês conseguem ver os grânulos aqui na superfície, bem púrpura, tá? Eles produzem diversos mediadores inflamatórios, né? Sendo os principais deles a histamina, além de possuírem receptores de IgE, que é imunoglobulina, né, na membrana plasmática.
O citoplasma dele é abundante, ele é róseo, mas ele é rico em glândulos roxos, tá? O núcleo dele também é bem roxinho. E eles possuem corpos lipídicos ricos em ácido aractônico, tá? O núcleo dele é multilobulado também. E aí, por último, a gente tem a plaqueta, que embora elas sejam pequenas, né? Elas são células do sangue responsáveis pela elaboração dos processos bioquímicos envolvidos na hemostasia, trombose e coagulação do sangue. São formadas na medula óssea a partir da fragmentação do citoplasma, do seu precursor, e o megacariócito é uma célula gigante e multilobulada, né, presente aí na medula. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a fragmentação do megacariócito leva à formação, né, das plaquetas. Então, você tem uma célula aí precursora, vai formar megacariócitos e a fragmentação deles leva à formação da plaqueta, ok? Então, são fragmentos citoplasmáticos, né? Nucleados essas pequenininhas aqui, gente. Ó, isso aqui é hemácia, tá? Isso aqui é hemácia. E esse daqui são umas pequenininhas aí. Sendo o seu tamanho variado, né? Depende do indivíduo, né? Vai variar aí o tamanho da plaqueta dele. Tem a forma arredondada, com citoplasma azul claro e glândulos vermelhos púrpuros, tá? As plaquetas devem ser divididas em alfa-grânulos, que são ricos em fator de ativação plaquetário, corpos densos, que são ricos em STP-ADP, cálcio, magnésio e serotonina, lisossomos, que são ricos em enzimas, microperoxissomos, que são ricos em catalase, ok? E seria isso. Então, gente, a nossa próxima aula, a gente vai aí conseguir, né, ver a gente vai conseguir aí ver as células do sangue. Aqui é um resumo, um resumo de estudo para vocês, para a gente conseguir diferenciar as células do sangue, tá? Eu vou deixar essa aula disponível no dia também para a gente conseguir comparar aí com as imagens e conseguir procurar, mas essa coisa de procurar assim no microscópio é uma coisa que ela é com treino, tá bom? Então a gente vai treinar bastante na próxima terça-feira. Eu pretendo soltar mais um vídeo de hemograma completo para vocês antes da gente iniciar a próxima aula, ok? E depois vai ter o vídeo das doenças, que vai ser solto só na próxima terça-feira, certo? Então é isso. Fiquem com Deus aí. E até mais. Deixa eu encerrar aqui.